Oi gente, eu sou a Dani da Cupcakes Gourmet e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse donut sonolento. E é um vídeo super grande, então vai lá, pega alguma coisa pra comer, uma aguinha e vamos começar. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda e apertar o sininho, senão você não vai receber notificação do YouTube, porque eles mudaram um pouco. E aí a gente vai começar com o pezinho, eu fiz 2 bolinhas e meio de coxinha e vou já separar no meio para a perna e já apertar a parte de baixo pro pezinho e já separar os 3 dedinhos. Eu tô usando massa de EVA para esse donut, mas você pode seguir os mesmos steps para fazer com massa de biscuit, para fazer com a pasta americana, se você estiver fazendo para comer, comestível. E uma coisa que todo mundo sempre me pergunta é: mas você tá usando massa de EVA ou massa de biscuit para fazer topo de bolo, mas não é comestível. Ok, não é comestível, mas a pasta americana vai ficar dura, então você não vai comer de qualquer jeito, né? Então é a mesma coisa, vamos supor. Eu pulei rapidinho o pezinho, só mostrei pra vocês que eu sempre mexo na massa um pouquinho pra deixar ela bem quentinha pra começar a fazer. E agora com um palito de churrasco eu tô colocando no pezinho e a gente já vai começar a montar ele na base. Eu sempre uso um pedaço de isopor para segurar a base, corta o excesso porque ele não é tão alto e faz a mesma coisa do outro lado. Já coloca do jeito que você quer que ele pare e essa partinha eu vou mostrar pra vocês ainda, que eu editei errado. Não errado, fora de ordem, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o oval pro rostinho e vou abrir com o boleador pra deixar sentar um pouquinho antes de colocar a parte de dentro, porque a parte de dentro é azul e como eu tô usando a massa de EVA, uma vez que você coloca ali, você não consegue mais mudar, então eu vou esperar secar um pouquinho antes de colocar o azul claro. Vamos fazer uma perinha grande, já separar com o dedo a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima vai ser o pescoço e a parte de baixo vai ser o ombrinho. Se você estiver usando massa de EVA, você pode até deixar secar o pescoço assim longo e depois cortar quando você estiver montando, mas se você estiver usando massa de biscuit, não se esquece que vai secar e você não vai conseguir cortar, então corta já do tamanho que você precisa. Agora é aquela partinha que eu falei que eu não tinha mostrado ainda, é só uma coxinha grande que eu achatei e puxei a partinha de trás pra cima pra fazer aquele bumbumzinho dele, a parte de baixo do corpo. E eu tô fazendo menor do que eu faria, por isso que eu tô fazendo em 2 partes, e menor do que eu faria pra fazer o donut normal, porque eu vou cobrir ele com aquela roupa e eu não quero que ele fique muito gorducho. Então eu tô fazendo o corpo um pouco menor e em 2 partes pra ele ficar bem fininho mesmo, pra não ter essas 2 partes. E quando eu colocar a roupinha, eu quero que veja na barriguinha, então eu tô separando pra conseguir fazer essa parte e aí parecer uma só. Quando eu estiver montando eu mostro pra vocês. Eu fiz uma coxinha e separei em 3, que nem um cabelinho, só pra pôr ali no meio da cabeça, entre os olhos. Agora a gente vai começar a fazer a mãozinha, faz 2 coxinhas, achata. Se estiver usando massa de EVA, não esquece de ter certeza que as 2 bolinhas estão do mesmo tamanho, para você ter certeza que vai ficar igual. E eu vou passar um pouquinho bem rapidinho, porque a gente faz isso em todos os vídeos. E esse vídeo tava super comprido antes de eu começar a editar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Cortei o dedão com o Vzinho, separar os outros dedos. Ele, como o Mickey, só tem 4 dedos, então a gente só precisa cortar 3 mais. E vamos alisar e deixar bem redondinho. E ele vai estar com uma mão assim, meio na cabeça e uma mão segurando o relógio. Então eu vou fazer esses dedinhos ficarem em posições certinhas pra começar a secar até eu colocar no corpo, porque eu já sei como eles vão ter que ficar, né? Então não é só cortar e deixar o dedinho retinho, normalmente que nem o Mickey, que tá sempre meio de mãozinha aberta.
a gente vai ter que começar a colocar na posição que você quer. Eu puxei o excesso pra já começar a fazer o pulso e o braço, mas a gente não vai ver o braço, eu só quero um pedacinho. E aí a gente já corta os outros 3 dedinhos. Alisa, arredonda, pra não ficar nenhuma marquinha de tesoura e nenhuma marquinha retinha, né? Porque dedinho tem que estar bem redondinho. Esse dedo aqui, essa mão é a que tá na cabeça, então ele vai estar com um dedinho pra cima, meio curvadinho, e os outros dedinhos fechadinhos. Então, essa eu sei já como que eu quero que ele, né, esteja. E aí, a outra vai estar segurando um reloginho, que é a parte da sonolenta dele, que ele quer dormir. E eu já vou meio que puxar o pulso pra ali, pra entrar dentro do pijama, e já vou deixar mais ou menos assim, para depois definir como vai ficar no final. A gente vai começar a fazer a manga do pijama. Uma coxinha bem longa, achata a parte de baixo. Já abre uma bolinha com o bodilhador, onde vai aquela parte do pulso que a gente acabou de fazer junto com a mão. Marca para fazer aquelas marquinhas de pano. E a gente tem que fazer outro desse igualzinho. Gente, não se esqueça de dividir, compartilhar com seus amigos e família que gostam de biscuit, gostam de fazer bolo, gostam de aprender coisa nova. Eu tô louca pra mostrar aquela bailarina mini pra vocês. A gente tá quase chegando lá. Quando a gente chegar no 40 mil inscritos, eu vou mostrar aquele passo a passo bem legal pra vocês. Então, não se esqueça de dividir e compartilhar com seus amigos meus vídeos. E pra gente chegar lá bem rapidinho pra eu poder mostrar pra vocês. Eu fiz uma cobrinha e achatei e cortei os ladinhos pra ficar bem lisinho. E agora eu fiz duas bolinhas brancas e 2 bolinhas azuis e tô pondo elas juntas pra parte de cima do relógio. Uma bolinha branca, bolinha azul, põe uma em cima da outra e faz ela ficar meio redondinha. Agora eu vou pôr o azul claro no olhinho. Não esquece de pôr só o suficiente pra tampar, mas não ficar esbugalhado, né? Não ficar pra cima. Então, de lado, você vê que tá bem retinho. Principalmente porque esse Mickey, ele tá sonolento, então o olhinho dele tá meio fechado, então você vai pôr mais massa ainda em cima. Eu pus no palito de dente, deixei secar e agora eu vou começar o relógio. Fiz uma bolinha, tô rolando ele na mesa pra ficar meio retinho os lados. E eu vou abrir aquela cobrinha de novo, porque eu esqueci e eu pus dentro da massa depois que eu fiz isso. Então, eu tô abrindo só aquela retinha e achatar que a gente acabou de fazer, mas eu fiz de novo, porque quando eu pus a massa azul clara dentro do saquinho, eu coloquei aquele junto também. E aí, eu vou cortar e já colocar no lugar. Vou colocar aquelas 2 bolinhas que a gente fez para cima e vou fazer 2 coxinhas bem pequenininha pro pezinho do relógio. E a gente vai deixar pra secar. Antes de a gente colocar de lado, eu resolvi colocar um ferrinho, aqueles ferrinhos galvanizados, para fazer ficar mais fácil para ele segurar o relógio. Eu ia fazer de massa, mas eu achei que assim ia ficar mais fácil para eu conseguir colocar os dedinhos segurando alguma coisa. Então, eu não tinha nenhum ferrinho branco, eu pintei ele depois que ele tava todo seco, mas a gente vai colocar em cima dessas bolinhas esse ferrinho em forma de C, para ele ter onde tá segurando, tá vendo? Agora eu consigo já dar mais forminha e minha mãozinha já tá um pouquinho mais seca, então vai ser mais fácil de eu colocar no lugar. Eu vou dobrar os 2 dedinhos, pôr o dedão meio pra baixo do ferrinho e o outro dedinho em cima pra segurar. Por isso que eu gosto de deixar secar um pouquinho, não secar, né? Mas fazer antes de eu chegar nesse ponto pra a massa já tá um pouquinho mais durinha e eu conseguir dar a forma que eu quero.
E a gente vai deixar aquilo secar, não vai mexer mais. Eu abri um rolinho e só vou pôr assim pra segurar o pezinho junto. Como eu falei, eu fiz a parte do corpo dele bem menor que eu faria pro Donald normal. Mas como a gente vai cobrir de roupa, eu não queria que ele ficasse muito gordo. Eu tô pondo essa partezinha aí só pra segurar. Porque a gente não vai ver pra baixo do corpinho, mas pra dar a impressão de que ele tá mais altinho e não ficar muito achatado. Agora eu tô perfurando a parte de baixo pra eu saber que não vai perder nenhuma forma antes de eu colocar. E a gente vai colocar no corpinho. Então você vai ver que tá de lado, você não vai ver que tem aquela partezinha que a gente já cobriu pra segurar. Você só vai ver o corpinho e ele não vai estar muito gorducho. A hora que você colocar a roupinha nele, você pode virar a roupinha ali e vai dar a impressão que ele tá do tamanho certo. Não é que você tá pondo mais massa em cima de massa, e fazendo ele ficar muito, muito largo. A mesma coisa com a parte de cima do corpo. Eu fiz menorzinha, agora já vou fazer pré-fazer o buraquinho pra não perder, né, o formato. E a gente já vai colocar no lugar. Já fazendo, o pescocinho tá no lugar e já apertando pra baixo pra ficar tudo certinho com o formato retinho do corpo. Agora eu fiz 2 bolinhas e achatei pro preto do olho. Se você não tem certeza, não gostou do tamanho, faz de novo, que nem eu tô fazendo agora. Porque se você estiver usando massa de EVA e você colocar o preto ali, você vai perder o seu trabalho todo. Então, tem certeza que tá do mesmo tamanhinho. É normal a gente fazer de novo. E eu apertei um pouquinho pra trás ali o rostinho pra gente colocar o bico. Como eu já tava com o preto pra fazer o olhinho, eu já vou fazer a partinha do relógio, né? As mãozinhas do relógio, já que a gente já tava com a massa aberta. Vou fazer uma maior que a outra, então mede para você ter certeza que tá do mesmo tamanho. Faz uma menor, uma maior e já faz uma bolinha no meio para segurar. Agora eu vou achatar uma bolinha, cortar no meio para fazer a parte da pálpebra do olho. E essa pálpebra vai cobrir um pouquinho do preto também, para dar aquela impressão de estar sonolento. Já coloca no lugar. Alisa. Agora abre uma cobrinha bem magrinha pra gente colocar em volta pra dar o acabamento. E a gente vai pôr pra secar um pouquinho. E depois a gente volta pra esse rostinho. E a gente vai começar a fazer o bico com o mesmo laranja do pé. Faz uma bolinha achata. Você tá vendo que eu tô deixando uma partinha no centro um pouco maior. Porque vai mais pra cima na parte entre os olhos do que vai pra baixo. Eu sempre faço maior do que eu preciso. E eu corto o excesso depois que eu ponho no rostinho. Pra ter certeza que vai estar do tamanho que eu preciso. Principalmente com a massa de EVA, porque a hora que eu colocar isso ali eu não vou conseguir tirar. Então eu faço um pouco maior, coloco no lugar, tenho certeza que tá de lado a lado, né, na bochechinha, e aí a gente corta o excesso. E já dá o formatinho que precisa pro bico. E a gente vai fazer a mesma coisa pra parte de baixo. Coloca embaixo, você podia deixar o bico dele tá um pouco mais aberto com a linguinha, mas como ele tá com sono, ele não está conversando, ele está muito mal-humorado. Então a gente vai deixar o biquinho dele fechado. Vou marcar no meio para não fazer eles desaparecerem o detalhe. E agora eu vou fazer 2 coxinhas e vou colocar do lado para acabar esse ladinho. Põe um pouquinho de água, já espalha para ela ficar bem retinha e já marca o centro. É para fazer a bochechinha aparecer de lado mais do que tava. E aí você alisa com um pouco de água para você não ver essa marcação.
Põe um pouco de aguinha, põe a coxinha, faz a bochecha e já alisa o resto. E marca de novo para dar a separação da parte de cima e de baixo da boca. Agora a gente vai começar a fazer a roupinha dele. Eu só abri uma massa azul clara, cortei o V para cima da roupinha e vou cortar já a parte da frente. Não tô me preocupando com a parte de trás, só com a parte da frente. Vou usar aquela ferramenta para parecer que a gente fez uma costurinha, para dar um acabamento. Antes de começar a colocar no corpo, eu vou passar assim nas bordinhas para ainda dar mais detalhe. Vou colocar para ver se tá do tamanho, mas ainda não vou colocar no corpo, porque eu vou colocar quando a parte de trás já estiver lá. A gente abre mais massa e vamos fazer a mesma coisa para a parte de trás. Mas a parte de trás, na parte de baixo, eu vou cortar meio uma lua, né? Porque eu quero que esse rabinho dele na parte de trás apareça. Então eu vou cortar ali como se fosse um meio círculo, uma meia lua. Para eu conseguir ver, né, aquele rabinho pra fora. E vou fazer com a ferramenta a mesma coisa que a gente fez a costurinha em toda a volta. E aí a gente vai colocar ali pra cima, deixando o excesso pra cima, que o excesso de cima a gente vai dobrar e fazer a golinha já. Então eu fiz um pouco maior, tá vendo? Um pouco mais longo pra cima do que ia ser normalmente pro rostinho. Mas a gente já vai dobrar, colocar a parte da frente e já dobrar pra cima pra fazer a golinha e já colocar os ladinhos juntos. Que nem um pastel mesmo, a gente tá fechando ele ali dentro. E já dobra a parte de cima pra fazer a golinha. E marca bem a barriguinha, por isso que eu fiz o corpo dele um pouco menor, porque eu não queria que ele ficasse gordo e eu queria realmente marcar a barriguinha e o rabinho. E aí agora, com a mesma ferramenta, a gente já faz o acabamento de lado para colocar as duas partes juntas. Alisa, se precisar, põe um pouquinho de água, não deixa nenhuma marcação. E agora eu vou fazer uma bolinha, cortar a parte de cima e usar a mesma ferramenta para fazer aquele bolsinho, que no final eu acabei colocando um rostinho de urso, só para ainda dar mais detalhe. Vocês vão ver um pouco mais pra frente do vídeo. É só uma bolinha com duas bolinhas pra orelha e o focinho, bem, bem basiquinho. Mas eu achei que ele vazio não tava fazendo tanto efeito e que ficava mais bonitinho se ele tivesse alguma coisa bonitinha ali dentro. Eu fiz um ursinho. Ou você pode fazer a carinha do Mickey, que eu pensei nisso depois, né? Depois que eu coloquei o ursinho. Você pode fazer um Mickey, um bonequinho do Mickey e colocar ali também. E aí agora eu coloquei 2 palitinhos e vou colocar já o bracinho. Eu geralmente não coloco palito, mas como essa mão vai estar pra cima, segurando a cabeça, eu achei que era melhor para ajudar a estrutura. E também vou cortar o excesso do pulso e já colocar na manga para segurar o relógio. Mesma coisa, vou colocar um palitinho de um lado e do outro. Eu gosto de fazer o buraco antes de apertar o palito para não esmagar nada e não perder nada de forma. Então é mais fácil de já estar feito o buraco. Eu não vou colocar no corpo ainda, a gente vai deixar secar, mas eu queria ter certeza que estava do tamanho. Eu achei que esse braço estava bem grosso, então já vou cortar ali na diagonal para deixar mais fininho. E essa parte que a gente cortou, a gente não vai ver de qualquer jeito. Eu fiz uma coxinha, achatei com excesso para a parte de cima para a gente começar a fazer o gorrinho. Então você precisa uma parte redonda e uma parte compridinha que vai para trás, né, para fazer o gorrinho do pijama. Eu tô maior, mais longa do que seria, porque a hora que eu colocar na cabeça eu consigo ver o quanto eu posso cortar ali o excesso, se tá muito comprido. E depois a gente vai colocar a bolinha, aquele pomponzinho no final, então vai dar acabamento, então você não precisa se preocupar. Coloca vindo ali do lado da cabeça, sem tampar o cabelinho, e já puxa o excesso pra fazer a parte de baixo do gorrinho. Já corta ali o excesso. E ali é a parte onde você cortou, a gente já vai fazer uma bolinha pro pompom. Marca com a ferramenta para fazer a marcação de paninho.
E eu vou colocar no corpo pra ter certeza que já tá no lugar e o gorrinho tá longo o suficiente pra já poder colocar o pompom. Vou colocar o braço pra ver se tá do jeitinho que eu quero. Eu quero que ele segure esse relógio pra cima. Abrir o bolsinho pra não secar. E eu vou colocar uma bolinha pro pompons. Claro que você pode colocar um pomponzinho também. Eu não tinha pomponzinho azul claro, então eu fiz uma bolinha. Coloca a outra mão no lugar. Ele tá com a outra mão meio coçando a cabeça, meio sonolento. Assim. E eu vou mostrar pra vocês uma parte que eu acho que geralmente eu não mostro, mas é muito importante, de como você deixa secar. Tá vendo? Eu tô colocando palito de churrasco pra segurar essa mão pra cima. Vou colocar palito de dente pra segurar ali embaixo o relógio pra cima. E isso é muito importante. Você tem que deixar a sua peça bem segura pra você deixar secar e não perder, né, o formato que você quer, ou a mão pra cima, a mão pra baixo, ou seja lá o detalhe que você tenha. Agora ele já tá sequinho, tirei ele de um lado pro outro, agora você consegue ver que eu fiz um ursinho bem basiquinho ali no bolso. E com o giz pastel a gente vai começar a dar detalhe. Tô usando o laranja escuro pra dar detalhe no laranja da boquinha e do pé ali no meio. E também a gente vai fazer todas as sombras e as partes de luz dele inteirinho. Não esquece para começar a usar o giz pastel, o pincel, ou tinta, o que for que você vai usar para fazer esse sombreamento, que a sua peça tem que estar inteirinha, sequinha. E se vocês continuam assistindo o vídeo, yay, obrigada! Eu sei que ele tá super comprido, mas eu quis mostrar pra vocês em um vídeo, em vez de fazer dois, que eu sei como que é chato. Você tá assistindo alguma coisa e o vídeo corta pra ir pra outro lugar e você não consegue achar e não sabe onde tá, e tem que voltar. Então eu quis mostrar o vídeo inteirinho pra vocês, dele, do começo ao fim, sequinho, com os detalhes de sombra, com tudo mais. Eu espero que vocês gostem de estar vendo todos os detalhes, eu não tô pulando nada, pra vocês conseguirem fazer o de vocês. Não se esquece, de novo, gente, de se inscrever no canal se você não tenha se inscrito ainda. Tô louca pra mostrar aquela mini bailarina pra vocês, pra gente chegar nos 40 mil inscritos e ter a mini bailarina. Então não se esquece de compartilhar o vídeo com quem gosta de biscuit, ou quem faz bolo, ou quem faz decoração de festa, ou quem só quer aprender alguma coisa nova. Então não se esquece de compartilhar na sua rede social. Eu tô louca pra mostrar aquela mini pra vocês. E então vocês estão vendo que eu tô usando o azul mais escurinho para dar sombreamento onde o ursinho tá, no bolso, onde tá a costurinha e toda essa parte aí para dar uma vida. É a parte que eu mais gosto, na verdade. Eu acho que é a parte do sombreamento com giz pastel. Eu acho que dá uma vida tão legal pro biscuit ou pro massa de EVA. Dá, assim, mais definição ainda na modelação que a gente fez, dá acabamento, dá vida, então é tudo. Então, se você quer investir, e uma coisa que eu acho que não é perda de tempo e de dinheiro para comprar, é o giz pastel, com certeza. E um pincel bem macio para você conseguir esfumaçar bem esse giz pastel, porque tem que esfumaçar bem mesmo, tá, gente? Para ficar bem bonitinho. Tá vendo que eu tô usando o azul escuro nas bordinhas, esfumaçando pra trás, pra dar aquela impressão de que tá bem mais escurinho ali, ou tem uma dobrinha, ou dá mais vida. Se vocês querem ver mais alguém da turma da Disney, eu tenho a Minnie, eu tenho o Mickey, eu tenho o Donald já sentado naquela boinha, que é metade dele só, e agora eu tenho o Donald dormindo. Se vocês quiserem ver o Donald normal, né, o regular, o Donald da turma do Donald, que ele tá só com aquela blusinha azul e o bumbumzinho, né, a parte de lá. Se vocês quiserem ver como eu faço a montagem daquele corpinho, diferente dessa daqui que eu tenho que cobrir de roupa, tem que fazer mais no tamanho natural mesmo. Essa daqui, como eu ia cobrir com o pijama, eu fiz o corpinho o mais fininho possível, porque eu não queria ele gorducho, né, eu queria ele normal. Se você quiser ver os bebezinhos, eu sei que eu tenho a Minnie bebê, tenho o Mickey bebê deitadinho,
Então, se vocês quiserem ver o Donald bebê, ou a Margarida, ou o Goofy, o Pateta, seja lá quem for, deixa um recadinho aqui pra mim no comentário, pra eu colocar na minha lista de vídeos que vem vindo, pra lembrar e saber o que vocês querem aprender também. Mas essa parte de giz pastel é uma terapia. Então, não se esquece de, se vocês querem investir em alguma coisa, comprar um giz pastel, assim, de boa qualidade pra vocês. Porque tem bem diferença entre má qualidade e pouca. Às vezes não tem cor, a pigmentação não é a mesma. E ele tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado desse Donald bonitinho. Faz uma velhinha do lado e ele é ótimo pra chá de bebê. Ótimo pra festinha de 1 ano. É uma gracinha. Tô usando a caneta pra marcar o 12. Eu vou marcar o 12, o 3, o 6 e o 9. E o resto eu só vou colocar bolinha, porque o relógio não é muito grande. Se você colocar todos os números, vai ficar muito cheio, muito busy, né? Muito cheio de coisa. Então eu só coloquei as 4, né, marcações e o resto em bolinha para ainda dar mais detalhe. E você pode fazer o olhinho do urso com massinha ou com caneta. Eu tô só fazendo um oval com bolinha preta no meio para ainda dar mais carinho nesse ursinho. E eu acho que ele tá prontinho. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostro geralmente. Eu faço a base de massinha, às vezes. Então eu fiz um círculo, eu marquei a textura de tijolinho. E ele já está completamente seco antes de eu colocar nessa base. E eu vou colocar com a base meio molhada com aquela crazy glue, sabe? Aquela super bond, e coloca lá. E depois que secou, eu fiz mais esfumaçadinho entre os tijolinhos. E ele tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo inteiro, ótimo. Muito obrigada por participar e fazer parte do meu canal. Um beijo pra vocês. Falo com vocês logo no próximo vídeo. Tchau!